Então, agora, para finalizar os campos conservativos, certo? O que é um campo conservativo? Continua sendo um campo vetorial, só que ele tem uma característica em comum. A gente diz que ele é conservativo quando ele deriva de uma função escalar, ou seja, uma função comum. Então, eu tenho uma função R, uma função, desculpe, φ, que sai de um conjunto ômega nos reais, ou seja, a resposta dela não é um vetor, a resposta dela é um número, é uma função escalar, a resposta dela é um escalar. Então, sempre que um campo vetorial F for derivado de uma função escalar, ou seja, ele é igual ao gradiente da função escalar, ele é considerado um campo conservativo, ele recebe esse nome de campo conservativo. Essa função escalar aqui, ela recebe o nome de função potência ou potencial. A gente usa mais o nome de função potencial, ela é a função potencial do campo vetorial F, beleza? Então, aquele processo de calcular o gradiente da φ gera um campo vetorial que recebe o nome de campo conservativo, ok? Então, sempre que a gente derivar um campo escalar gerando um campo vetorial, ele é um campo conservativo. A função φ é a função potência ou potencial do campo escalar F, do campo vetorial F. Uma condição necessária e suficiente para saber se o campo é conservativo ou não. Porque a gente pode ter a φ e gerar o campo conservativo, mas a gente pode ter só o campo vetorial, e ele pergunta, esse campo é conservativo ou não? A gente tem uma forma de verificar. Então, uma condição necessária, ou seja, isso tem que acontecer para ser conservativo, e suficiente. E se isso acontecer, eu já posso considerar ele como conservativo. É se o rotacional do campo vetorial for igual ao vetor nulo. Então, se eu calculo o rotacional de um campo vetorial e ele dá o vetor nulo, quer dizer que aquele campo é conservativo. Ou o que significa? A gente já viu essa definição. Se ele é irrotacional para qualquer ponto dentro dele, então ele é um campo conservativo. Lembrando, irrotacional é um campo vetorial que tem rotacional igual ao vetor nulo. Certo? Então, se ele é irrotacional, ou seja, se ele tem o rotacional igual ao vetor nulo, ele é um campo conservativo. É uma condição necessária e suficiente. Quando a gente une essas duas, a necessária e a suficiente, quer dizer que se isso acontecer, eu já posso falar que é conservativo. É um pouquinho diferente quando eu falo só, é necessário que isso aconteça. Só a questão de ser necessário não garante que ele seria conservativo, se for só a condição necessária. O que garantiria? Eu conseguiria usar isso para provar que ele não é conservativo, porque se não acontecer, quer dizer que o necessário não está acontecendo, então não pode ser aquilo que eu quero classificar. Mas quando diz que é suficiente, se isso acontecer, eu já posso afirmar que ele é, nesse caso, conservativo. Então o que a gente precisa? Se cai uma pergunta, verifique se esse campo vetorial é conservativo. Basta calcular o rotacional. Se o rotacional for igual ao vetor nulo, para qualquer ponto, ou seja, se ele der, no final das contas, igual ao vetor nulo, ele é conservativo. Se ele não for igual ao vetor nulo, em alguns pontos ele é diferente do vetor nulo, então ele não é conservativo. Ok? Essa condição, o teste para ser um campo vetorial, o que significa ter o vetor nulo? Lembra que eu falei que esta formulazinha lá era importante, porque ela vai apareceu aqui. Então, se é um campo vetorial de duas coordenadas, só tem a P e a Q, dizer que ele é conservativo quer dizer o seguinte, se a gente pegar a derivada da P em relação a Y, derivada da P em relação a Y menos a derivada da Q em relação a X, isso tem que ser igual a zero. Se isso acontecer num campo vetorial de duas componentes, ele já é considerado conservativo. Para um campo vetorial de três componentes é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque tem uma componente a mais, tem mais equivalências que a gente tem que calcular. Então, para ele ser conservativo, eu preciso que a derivada de P em relação a Y seja igual à derivada de Q em relação a X, a derivada de P em relação a Z igual à derivada de R em relação a X, e a derivada de Q em relação a Z igual à derivada de R em relação a Y. A gente precisa ficar fazendo essas igualdades? Não, é mais fácil calcular o rotacional. Se você calculou o rotacional e chegou no vetor nulo, pronto, ele é conservativo. Você não precisa ficar lembrando quais são as igualdades que eu devo fazer. Então é mais fácil já partir direto para o rotacional. Se o rotacional deu o vetor nulo, ele é conservativo. Se deu diferente do vetor nulo, ele não é conservativo. Ok? Esse daqui pode ter sido usado porque ele é mais rápido, ele é menor, é uma única comparação, ou seja, a derivada de P em relação a Y tem que ser igual a derivada de Q em relação a X. É só essa comparação. Se essa comparação for feita e deu igual, ou essa diferença deu nula, pronto, já está feito o nosso problema, está resolvido o nosso problema, melhor dizendo. Então vamos verificar aqui esses 4 campos vetoriais.
Vejam, todos eles só têm duas funções, ó, duas coordenadas, duas componentes. Então, a gente só vai usar esse caso aqui, ó. Esse caso que é mais fácil. Ou esse caso aqui. Eu tenho ele aqui, 2xi mais 2yj, certo? É a mesma coisa que colocar o 0k aqui. Eu vou resolver ele de duas formas. Eu vou resolver pelo rotacional e usando aquela forma simplificada. Vocês podem resolver pela forma simplificada, que eu acho até melhor. Então, calculando o rotacional, lembrando, um campo vetorial de duas coordenadas, a gente tem que acrescentar o mais 0k. Então, no rotacional vai ficar ijk, derivada em x, derivada em y, derivada em z, 2x, 2y, que é o p e q, 0. E joga lá na fórmula, fica derivada da e em relação a y menos derivada da q em relação a z, i, mais derivada da p em relação a z menos derivada da r em relação a x, vezes j, mais derivada da q em relação a x menos derivada da p em relação a y, beleza? Esse que dá 0, derivada do 0 é 0, derivada não tem z, então é 0. Então dá 0 menos 0, 0 menos 0, aqui é 0z, né? Não tem 0, ou melhor, porque não tem x, melhor dizendo. Esse z aqui foi sem querer, tá? Mas, aí vem na última, derivada de 2y em relação a x, 0, tá aqui, ó. Derivada de 2x em relação a y, 0 também. Então, 0 menos 0, 0, i, mais 0 menos 0, 0j, mais 0 menos 0, 0k. Então, o rotacional deste campo vetorial é 0, 0, 0, ou seja, o vetor nulo. Se ele é o vetor nulo, então o campo é um campo conservativo. Ok? Calculei, aqui eu fiz por extenso, eu fiz o maior caminho. Calculei o rotacional dele. A gente já vai ver uma forma secundária, uma forma muito mais rápida, muito mais simples de se calcular. Não precisa fazer todo esse processo. Mas se eu calculei o rotacional e cheguei no vetor nulo, então ele é conservativo. Beleza? Próximo passo. Forma alternativa simplificada, que é qual? Como a gente só está trabalhando com essas duas, a gente não precisa fazer todo o rotacional. Só analisa as duas. É aquela formulazinha lá. Ó, nossa P é 2x, nossa Q é 2y. P e Q. Qual que é a fórmula? É aquela, se a derivada da P em relação a y é igual a derivada da Q em relação a x, certo? Ou posso fazer o seguinte, a derivada da P em relação a x menos a derivada da Q em relação a x menos a derivada da P em relação a y. Se essa diferença for igual a zero, ele é conservativo. Ponto final. Certo? Então eu vou usar essa daqui, ó, que é muito mais rápida, tá? Q, 2y. Então é 2y em relação a x. Não tem x aqui em cima, então é zero. Menos P, 2x. 2x em relação a y. Não tem y aqui, então é zero. 0 menos 0, 0. Então, o campo, portanto, né, deu exatamente isso aqui, ó. A derivada P em relação a x menos a derivada Q em relação... Desculpa, a derivada Q em relação a x menos a derivada P em relação a y. Deu zero. Se deu zero, é um campo conservativo. Então, só tem que... É sempre cruzado, trocado. Derivada da segunda, da Q em relação a x, menos derivada da P em relação a x. Aqui, ó. Py, Q, 2x. Então, é derivada da Q em relação a x, menos derivada da P em relação a y. Aqui, ó, derivada aqui em relação a x menos derivada p em relação a y. Isso tem que dar zero para ser conservativo. Se der diferente de zero, não é conservativo. Então, a derivada da q, 2x em relação a x, dá 2. Menos a derivada da p, que é y em relação a y, 1. 2 menos 1, 1. Diferente de zero. Então, não é um campo conservativo. Beleza? A letra C, a mesma coisa, eu vou fazer só a simplificada. A p, 2xy, a q, x quadrado. Então, vai ser a derivada dessa em relação a x, menos a derivada da primeira em relação a y. Beleza? Derivada de x quadrado em relação a x, 2x. Derivada de 2xy em relação a y, 2x de novo. Então, 2x menos 2x, 0. Se deu 0, é um campo conservativo.